Olá, hoje você vai se apaixonar pela receita que eu vou ensinar. Eu vou ensinar como você fazer uma torta mousse com morangos. É deliciosa, fica super lindo e você não vai deixar nada a desejar para essas tortas aí das confeitarias famosas. Então vamos começar. Para começar, nós vamos fazer uma base de biscoito. Nessa base, para fazer essa base, eu vou utilizar um biscoito de leite. Você pode usar aqui um biscoito maisena, um biscoito de champanhe, um biscoito que você quiser, até um biscoito de chocolate também. Ok? Então eu vou usar 200 gramas de biscoito de leite. Nós vamos colocar os 200 gramas de biscoito no multiprocessador e vou processar com 100 gramas de manteiga. Essa manteiga você pode usar com ou sem sal. Aqui no caso eu prefiro usar sem sal. Ok? Então nós vamos processar bem. Depois que eu processei, vai virar como se fosse uma farofa úmida. Nós vamos aqui eu vou fazer a montagem dessa torta quadrada para mudar um pouquinho o formato. Porém, você pode fazer o formato que você quiser. Aqui eu vou utilizar um aro de 15 centímetros por 15, um quadrado de 15 centímetros, ok? Vou colocar ele numa base de isopor para facilitar aqui para depois a gente retirar e também para levar para a geladeira. Nós vamos colocar essa mistura de biscoitos aqui no molde, né, nesse aro, e vamos apertar bem e vamos levar para gelar por pelo menos 30 minutos. E aí a nossa basezinha aí de massa da torta já está pronta. Essa base ela não vai para o forno. Se você quiser, você pode também levar para o forno sem problema nenhum, mas nesse caso a gente não vai levar para o forno, ok? Então depois disso nós vamos preparar a nossa mousse de chocolate. Para preparar a mousse nós vamos começar hidratando gelatina, 12 gramas de gelatina sem sabor em 50 ml de água. Então eu coloco 50 ml de água no potinho, vou colocar a gelatina, 12 gramas de gelatina e vamos deixar hidratar por cerca de mais ou menos 3 minutos. Depois que eu hidratei durante 3 minutos, nós vamos levar para o micro-ondas cerca de 10 a 15 segundos e vamos derreter. É importante que quando você for utilizar essa gelatina, ela não esteja quente. Duas coisas são importantes. Uma é você não ferver a gelatina. E a outra muito importante é que ela não esteja quente na hora que a gente for adicionar na nossa mousse, porque senão acaba derretendo ali, mudando a textura da mousse, ok? Depois disso, nós vamos colocar, para bater, um creme vegetal tipo chantilly, ou você pode usar creme de leite fresco também, cerca de 400 ml de creme de leite fresco ou creme tipo vegetal tipo chantilly. Então nós vamos colocar 400 ml na batedeira e vamos bater bem. Enquanto está batendo, nós vamos derreter 400 gramas de chocolate. Esse chocolate que eu estou utilizando é um chocolate meio amargo. Eu dou preferência, gente, a utilizar chocolate, fica muito mais gostoso. Eu não uso cobertura nesse caso, ok? Então nós vamos derreter o chocolate, essas 400 gramas, no micro-ondas cerca de mais ou menos 1 minuto e meio, 2 minutos. O importante também, quando você for adicionar esse chocolate no chantilly, é que ele não esteja quente, ok? O chocolate também ele tem que estar frio, né? Então é importante que o chocolate esteja frio e a gelatina esteja fria para você adicionar e não ter problema aí nesse momento aí de adicionar os ingredientes. Depois que eu bati o meu chantilly, que eu vi que ele está firme, né, bem firme, aí eu vou fazer o quê? Vou adicionar aos poucos o nosso chocolate derretido frio e depois, por último, nós vamos adicionar a nossa gelatina sem sabor. Pronto, aqui nós já temos uma mousse pronta. Se você quiser essa mousse, você pode comercializar ela nos potinhos e tudo mais, sem problema nenhum. Então, para fazer a nossa torta, a montagem da nossa torta, nós vamos passar um pouquinho de óleo no aro. Esse aro ele tem 20 centímetros, um aro quadrado de 20 centímetros. E depois nós vamos cortar os morangos ao meio e vamos colar em volta. Tá? Aqui às vezes ele vai cair um pouquinho, mas não tem problema, você vai ajeitando e eu vou colar assim, dessa forma, o morango em volta do aro. Depois disso, nós vamos pegar a base que ficou 30 minutos no mínimo na geladeira, vamos tirar aqui desse isoporzinho e vamos colocar aqui no centro da torta. E agora nós vamos começar a aplicar a nossa mousse. É importante nós começarmos a aplicar a mousse sempre pela lateral. Eu vou aplicando pela lateral e vou apertando bem
para que a mousse entre no meio dos morangos, senão fica cheio de buraquinho no meio dos morangos. Então eu vou colocando em toda a lateral a mousse e vou apertando bem toda a lateral para depois a gente preencher o centro como eu estou fazendo aqui. Então depois que eu apertei bem na lateral, coloquei a mousse em toda a lateral, aí sim nós vamos pegar o restante da mousse e vamos colocar no centro. Vamos alisar o máximo possível e depois nós vamos levar para gelar por mais ou menos aí uns 40, 50 minutos. Pode deixar 1 hora aí sem problema nenhum. Então depois disso, nós vamos começar a fazer a decoração com os morangos. Vou aplicar os morangos, se você quiser encher de morango, pode encher, ou colocar só em uma parte aqui como eu estou ensinando, como eu estou fazendo aqui, demonstrando. Eu coloco um morango no meio e vou cortando as fatias e vamos colocando aí na lateral. Para finalizar essa torta mousse, nós vamos preparar uma gelatina. Mas antes de eu falar da gelatina, você já é inscrito aqui no meu canal? Gente, se você não é inscrito, inscreva-se agora mesmo, clique no sininho para receber todas as novidades, todas as receitas que a gente ensina aqui toda semana para você. Fora isso, tem uma novidade para você. Se você gostou dessa receita, você vai adorar um e-book que eu preparei com tortas de confeitaria para você fazer, ganhar dinheiro ou surpreender aí seus familiares. Então, para ganhar esse e-book gratuitamente, aí você é um presente para você, você clica no link da descrição aqui embaixo, ok? Para fazer a gelatina, nós vamos colocar ela em um bowl, depois vamos acrescentar para um pacotinho de gelatina sabor morango, 200 ml de água fervente. Vamos mexer bem aí para derreter a gelatina. Quando eu ver que derreteu bem, aí eu vou adicionar 200 ml de água gelada, de preferência, ok? Depois, o que eu vou fazer? Eu vou levar essa gelatina para a geladeira e vou ficar de olho. De vez em quando eu vou mexer com a colher para ela ficar até ela chegar na consistência de clara de ovo, como essa consistência que eu estou mostrando para você, como se fosse uma clara. Nesse ponto, nós vamos aplicar em cima dos morangos. E vamos levar novamente a torta para a geladeira por mais ou menos aí 1 hora. Depois de 1 hora, nós vamos retirar o aro e vamos ter esse efeito aqui, olha, igual uma torta de confeitaria, super lindo, super saboroso. Você vai ver que combina muito essa massa com essa mousse também, a acidez aí do morango, fica muito gostoso. Eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. Se você gostar de mais, por exemplo, assim, um pouquinho mais doce, você pode utilizar, substituir também aqui na receita, no lugar do chocolate meio amargo, o chocolate branco. Eu só não recomendo que você coloque chocolate ao leite, porque a cor do chocolate ao leite depois com o chantilly vai ficar meio pálido, não vai ficar uma cor muito bonita, tá ok? Então, aqui depois que eu tirei o aro, assim com cuidado vamos tirar o aro, nossa torta está pronta, isso é você cortar e servir. Tenho certeza que você vai surpreender todo mundo com essa torta. E quando você fizer, então, você tira uma foto e posta no Instagram com o hashtag LucasPilberi, que eu quero ver o trabalho que vocês estão fazendo aí com os vídeos que estão aprendendo aqui no meu canal do YouTube.